Ivo, até antes da gente falar propriamente do acontecimento em si, a Uhum. morte do seu pai e também a criação do Instituto Vladimir Herzog, que é muito importante que a gente converse, queria falar um pouco sobre o seu pai. Quem foi Vladimir Herzog? Ele era jornalista, professor e cineasta. Nasceu na Croácia, né, antiga Iugoslávia. Iugoslávia. E ele morou na Itália. Em 1942 veio para o Brasil com os pais dele na época. E ele acabou se naturalizando brasileiro. Ele saiu da Iugoslávia por conta de uma perseguição nazista que acontecia naquele período da Segunda Guerra Mundial, é isso? É, exatamente. Ele era de família judia, né? Então a passagem da Itália, inclusive, é um momento de fuga. Uhum. E a própria Itália também vivia um momento complicado, porque era simpática ao regime nazista, então eles estavam meio que clandestinos lá. O meu avô, como ele não conseguia falar italiano, ele tinha que se fingir de surdo e mudo. É mesmo? É, tem ainda esse momento aí de suspense Você ainda. acha que essas raízes acabaram fazendo com que seu pai realmente se tornasse alguém tão ah, militante, tão ah, envolvido no que ele realmente acreditava, justamente pelo que ele viu acontecer, né? Eu acho que sim, eu acho que assim, ele viu o horror da humanidade, né, quando Uhum. um grupo se propõe a destruir um outro grupo, a acabar com uma raça. E isso também explica uma pergunta que muitas pessoas fazem, porque meu pai não foi preso, né, ele se apresenta voluntariamente Exatamente. ao DOI-CODE. É, como é que ele, por que que ele se apresentou, por que que ele não fugiu? O que a gente entende é que ele tinha conhecido uma coisa tão terrível como foi o Holocausto, que ele achava que nada mais terrível poderia acontecer. Então e o Brasil era a terra, né, uma terra simpática de paz, essa coisa toda. Então ele não conseguia imaginar que poderia acontecer uma tragédia contra a própria vida dele. Ele conhece a sua mãe, a Clarice, na época da faculdade, né? Ele Isso, se formou em filosofia, mas trabalhou a vida inteira como jornalista. perfeito. É, o casamento acontece em 1960, logo depois eles se mudam para Londres, vocês dois, Eu e meu né, filho, você e o meu irmão. teu irmão André, nascem em Londres, Isso, inclusive. isso. Ele trabalhava para a BBC. Inclusive, ele trabalhou na transmissão da Copa do Mundo de 66 da Inglaterra, né, que foi transmitida por rádio para o Brasil. E no final eu nasci em 66, meu irmão em 68. No final de 68, minha mãe volta comigo, com meu irmão e com a minha avó que estava lá. Meu pai ainda fica um pouco mais e quando ele está para voltar, sai o AI-5, né, o ato Uhum. institucional número 5. E a coisa ficou muito complicada, principalmente para quem trabalhava na imprensa, né? Então as pessoas falam que ele talvez não devesse voltar. Mas ele não, ele disse, não, o Brasil é o meu país, é mais um motivo para eu voltar para o Brasil. Eu tenho que ajudar a mudar isso. E aí, em 70, ele assume a direção do departamento de jornalismo da TV Cultura. 75, né? 75. 75 que é o ano da morte dele. Foi alguns meses antes da morte dele que ele assume a diretoria Então ele tinha da pouco tempo ali na TV Cultura bem pouco tempo. Foram e poucos meses. Porque assim que ele assume, o ano de 75 era um ano de muita fricção política, porque existia o início de uma tentativa de abertura do próprio governo militar da época, do Geisel, né, de uma abertura lenta e gradual, e causou fricções internas dentro do próprio governo de uma ala que era contra isso, né? Uhum. Então, quando meu pai assume a TV Cultura, começa uma campanha dizendo que os comunistas estão invadindo a TV Cultura. E ele era filiado ao Partido Comunista. Ele se filia ao Partido Comunista, é muito interessante isso daí, e é muito contemporâneo o tema, né? Eu sempre falo que a história do meu pai não é sobre o passado, é sobre hoje, porque as coisas estão acontecendo hoje, né? Questão de impunidade, de violência do Estado, todas essas questões que estão nos noticiários de É hoje, né? engraçado que já passou tanto tempo, mas o pano de fundo da nossa história continua sendo mais ou menos o mesmo, né? Exatamente, para não dizer que talvez tenha até piorado. Você falou em torno de 400 mortos na época da ditadura, depois da ditadura o Estado matou mais de 10 mil pessoas. O Estado de São Paulo tem matado entre 800 e 850 pessoas por ano, né, a polícia. Então, duas vezes a ditadura, né? Então, a coisa está bem complicada nos dias de hoje. Mas só para fechar o tema do Partido Comunista, o meu pai sempre acreditou, sempre foi absolutamente contra a violência, até por esse passado da fuga do nazismo.
E ele acreditava que você tinha que articular um diálogo para mudar a situação que existia no Brasil. E existiam dois grupos organizados que eram essencialmente pacíficos: a Igreja Católica e o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Como ele era judeu, ele não tinha uma afinidade com a Igreja Católica. Então, ele vai para o Partido Comunista Brasileiro, né? É muito importante, quando se fala em Partido Comunista, o pessoal fala comunismo, não sei o quê, União Soviética. Não é, né? Existem comunismos e comunismos. Então, acho que o que é importante é que o Partido Comunista Brasileiro, ele tinha como regra básica uma total censura, uma total oposição a qualquer forma de ação violenta. É muito interessante porque a gente está falando aqui do seu pai, então eu tenho alguém que conviveu com ele até os 9 anos, né? Você tinha 9 anos quando isso. ele faleceu. Mas a gente ouve falar sobre Vladimir Herzog muito. A gente vê depoimentos de pessoas que conviveram com ele, amigos, em documentários, reportagens especiais, e todo mundo diz que ele era alguém muito pacífico. Muito pacífico, muito introvertido, era avesso à celebridade, a ocupar os espaços, era uma pessoa muito para si, né? Com ideias muito firmes, um profissional muito exigente na área do jornalismo, né? Os colegas de jornalismo dizem que, por outro lado, ele era muito duro do ponto de vista da qualidade, do trabalho jornalístico, desde a questão da apuração da informação, muito correto. A precisão dessas informações, a formatação, né? Realmente amava a questão do jornalismo e entendia a importância que ele tem como um veículo de interesse público, de trazer as questões do público para o conhecimento de todos como uma forma desse público ser ouvido e ter essas demandas, pelo menos cair na atenção das pessoas. Então, por exemplo, os temas que a gente tem hoje de saúde, transporte, moradia, segurança, isso tudo são temas de interesse público e o Estado tem que estar ouvindo essas pessoas, né? É o tipo de jornalismo que ele fazia. É um jornalismo que ele dizia que você tem que ir para a rua. O jornalismo, a notícia está na rua, não está na redação, Não está ali dentro da atrás redação. naquela época não existia tela de computador, mas não está atrás do telefone ou qualquer coisa desse tipo. Com certeza. A gente estava conversando aqui, você tocou nesse assunto de quando ele não foi preso, né? Ele foi convidado a depor e ele se entregou, né? Ele foi até o encontro das pessoas que queriam ouvi-lo. Isso em 1975, como a gente tinha conversado. Correto. Conta para mim mais ou menos, Ivo, como é que foi esse momento, não só o momento histórico que a gente conhece, mas quais eram as tuas impressões enquanto criança? Você ficou sabendo, na hora que ele foi se encontrar, que ele estava indo? Calma, muitas perguntas. Muitas perguntas ao mesmo tempo. Várias histórias. Bom, então, assim, primeiro, só para resumir a minha parte, é absolutamente simples. Até a morte do meu pai, eu era uma pessoa como qualquer outra, uma criança como qualquer outra. Eu não tinha nenhuma exposição ao mundo político, nem sabia o que era política, né? Meu pai tinha o trabalho dele, minha mãe tinha o trabalho dela, eu ia para a escola, tinha meu irmão e era isso, né? Ambos os meus pais trabalhavam em período integral. A história é que no dia naquela época, naquele 1975, acho que já desde agosto, setembro, vários jornalistas vinham sendo presos, né? Então, o meu pai e minha mãe tinham consciência que a qualquer momento o meu pai poderia ser preso. No dia 24 de novembro, na véspera, uma sexta-feira, a gente morava na Rua Oscar Freire, em São Paulo, duas pessoas aparecem na porta da minha casa dizendo que querem contratar meu pai para fazer um serviço para fotografar um casamento. Mas meu pai não era fotógrafo de casamento, meu pai era jornalista. Minha mãe falava que esse serviço ele não faz, não é dele e tal. E só que queriam falar com ele, minha mãe falou, ele está no trabalho, está na TV Cultura, né? E minha mãe já percebeu que era o pessoal do governo querendo fazer, porque essas operações eram, entre aspas, secretas, né? O governo nunca admitiu essas prisões. E então a gente sai de casa, minha mãe que sempre dirigiu, meu pai nunca teve carteira de motorista, uma curiosidade, né? Para ir buscar, ou a gente sai de casa para ir na TV Cultura buscar o meu pai, para levar para um sítio que a gente tem no interior de São Paulo, em Bragança Paulista. Só que quando a gente chega lá, os agentes já estavam lá, tentando prendê-lo. E os colegas convencem os agentes que meu pai tinha que colocar o Jornal da Cultura no ar
e que ele se apresentaria voluntariamente no dia seguinte e tem sucesso nisso, que foi uma vitória importante. Assim, você começou na apresentação do programa, eu estava ouvindo falar dessa exposição, dessa grandeza do caso Herzog. Eu sempre tento entender por que tem essa grandeza, se tantas outras pessoas foram mortas, né? E eu acho que é uma somatória do fato de ele era judeu, ter fugido da guerra, de ele não ter sido preso, ser apresentado, essa vitória. Depois tem a questão da missa ecumênica de Dom Paulo, Henry Sobel, James Wright. Né? Então tem uma série de pequenas coisinhas que na somatória... Essa missa ecumênica, por exemplo, que você está mencionando, a gente teve mais de 8.000 pessoas presentes. Isso, foi o maior movimento desde o início da ditadura. 8.000 pessoas na Catedral da Sé, sendo que a polícia, na época, fechou as principais avenidas que davam acesso ao centro da cidade. Dom Paulo recebeu uma visita de um general do Exército que aconselhou ele a não fazer o ato ecumênico, pois Dom Paulo seria responsável por dezenas de mortes. E Dom Paulo respondeu assim: eu não te aconselho quem você deve ou não deve receber nos seus quartéis, eu não aceito que você venha falar quem eu devo ou não devo receber na minha casa. Né? E assim acontece. E assim aconteceu. E as 8.000 pessoas, existiam atiradores de elite na Praça da Sé, muitos agentes infiltrados, e acho que, de novo, uma outra mensagem muito importante que tem a ver, de novo, com os dias de hoje. 8.000 pessoas foram, prestaram homenagem, participaram de um ato de memória e num ato político, foram em silêncio, e voltaram para suas casas em silêncio. Então não houve a justificativa para uma repressão. E se a gente for ver, as grandes revoluções, entre aspas, as grandes mudanças, os grandes líderes obtiveram vitória quando tiveram uma atitude de paz. E não de guerra. E não de guerra. Então você pega o Gandhi na Índia, né, muito bem conhecido, o Mandela teve a época de violência dele, ele ficou preso, quando ele sai da prisão, aí ele entra num movimento absolutamente pacífico, se tornou um ícone. Então, a grande resposta, porque a humanidade, nós seres humanos, a gente tem uma capacidade, a gente tem um cérebro, uma capacidade de arguição. Isso que nos diferencia das outras espécies, não é a força. Aliás, como força, nós somos dos animais mais fracos que tem na natureza. O único lugar que as pessoas usam força e acham que ganham é entre nós, né? Contra nós, eu tentando te matar e vice-versa. Não é assim que a gente vai mudar a sociedade. A sociedade só vai mudar, só vai se tornar melhor se a gente usar esse diferencial que a gente tem, o diálogo, o raciocínio, a argumentação. E é muito complicado quando se tenta impor um discurso, seja ele qualquer, que seja totalitário. Com certeza. Né? Quando eu tenho a oportunidade de questionar, quando eu tenho a oportunidade de colocar questões, eu estou, inclusive, aprendendo, estou, inclusive, criando consciência crítica. Né? Uma das coisas mais ricas que a gente tem na sociedade é a diferença. Porque se tudo é igual, né? Se todas as caixinhas são brancas, eu nunca vou conhecer a caixinha vermelha, não vou nem saber que ela existe. Né? Então, o pensamento diferente é o que me enriquece como ser humano, porque eu vou aprender coisas novas. Ou vão vir ideias que vão me fazer pensar sobre as ideias que eu já tinha. E, de novo, com essa coisa que a gente tem, com essa inteligência que a gente tem, a gente vai construindo o nosso pensamento, a gente vai se tornando um indivíduo, a gente vai se tornando um cidadão e a gente vai contribuindo para a sociedade como um todo. Isso que está acontecendo, ainda mais nos últimos tempos, dessa intolerância ao diálogo, é uma das coisas mais pobres que existe numa sociedade. Né? A democracia, ela pressupõe o diferente. Né? E o respeito a esse diferente, né? Eu não preciso necessariamente concordar, mas eu posso respeitar. Respeitar, e eu acho que quando a gente vê o diferente, a gente tem que se sentir um privilegiado. Porque, de novo, a gente está, entre aspas, recebendo um presente, ganhando novos elementos para a gente construir o nosso pensar. Agora, Ivo, voltando para o dia em que ele se apresentou. Você me disse, né, que muita gente pergunta por que ele não fugiu, por que ele foi lá e se apresentou, e você comenta que talvez seja justamente porque ele viu um momento mais terrível da história da humanidade, né, que foi a Segunda Guerra Mundial. Agora, talvez existam outros elementos aí, né? Ele era muito pacífico, como a gente estava conversando, então talvez ele não teria uma ação reativa física, né? A reação dele era muito mais intelectual do que física. Mas será que também não tinha algo de ele realmente acreditar no diálogo? Ele talvez imaginava que ele chegaria lá
e ele conseguiria, numa boa conversa, estabelecer conceitos diferentes. O que você acha? Eu não sei se dá para ir tão longe, mas o que definitivamente ele acreditava que não tinha nada para esconder, que ele não estava fazendo nada de errado. O que ele buscava era a justiça, o que ele lutava era pela liberdade de expressão. Mas ele sabia que existiam pessoas sendo injustiçadas, né? Mesmo não tendo nada Não, sim, a dever. não, perfeito. Mas assim, algumas das pessoas que vinham sendo presas, uma ou outra, tinham passado de envolvimento com luta armada, Ok. coisas desse tipo, né? Principalmente. Então, assim, ele não tinha isso, né? Você vai falar que é ingenuidade, eles não iam acreditar. Não é. A morte do meu pai, minha mãe diz isso, é uma coisa que ela vem falando muito recentemente, é uma coisa até meio dura, que a gente acredita que foi um acidente de trabalho. Eu já ouvi Ele não essa foi teoria. lá, eles não quiseram matar o meu pai. O que acontece é que eles queriam criar o que se usa hoje, né, as falsas verdades, né? Não existia esse termo naquela época, mas eles queriam criar uma falsa verdade de que existia ainda uma força comunista querendo dominar o Brasil, não sei o que lá. Então as pessoas eram presas ou iam prestar depoimento e eram torturadas como meu pai para assinar declarações criando essa teoria da conspiração, né? E meu pai foi forçado a escrever, e ele escreve um bilhete ditado, né? Esse bilhete, ele aparece depois, né? Só que ele aparece rasgado. Então, qual que é a leitura que a gente faz disso? Meu pai já tinha sofrido muito, ele escreve o bilhete, e você vê que é uma linguagem que não é dele, a formação das palavras não é da natureza dele, e de repente ele deve dar uma respirada, deve ter dado um pensar, e rasga o bilhete. E aí os torturadores, com raiva, ultrapassam o limite e acabam matando, né? Então, é mais ou menos como a gente imagina que foi aquele momento, né? Ele morreu no dia que ele foi prestado depoimento. Ele entra de manhã e às 4 horas da tarde ele está morto. Ele entrou no dia 24. Não, no dia 25. Ah, foi no dia No dia 25. 25. No dia 24 eles foram na TV Cultura e foi negociado para ele se apresentar no dia seguinte. Ele se apresentou no dia 25 e no final do dia ele estava Então morto. foi tudo no mesmo dia. Foi tudo no mesmo dia. Bom, a gente tem que fazer uma parada para o intervalo, Claro. Ivo, mas tem muita coisa para a gente conversar ainda. Continua aqui com a gente, por favor. Pois A não. gente faz uma parada muito rápida aqui. Eu volto conversando com o Ivo Herzog, filho do jornalista Vladimir Herzog, que foi morto durante a ditadura militar. Por favor, não saia daí, a gente volta já.